Questão 16, questão super interessante. Dois carrinhos robóticos idênticos são utilizados para arrastar um bloco de madeira com auxílio dos cabos AB e AC ao longo do eixo X, conforme ilustrado na vista superior da figura. Sabendo que a força mínima necessária para arrastar o bloco na direção X é de 10 newtons, essa força aqui mínima 10 newtons, quais são as intensidades das forças de tração nos cabos FAB e FAC? E aqui, embora as alternativas elas assustem bastante, devo dizer para vocês que o princípio de funcionamento não é tão complexo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que a gente tem os carrinhos B e C atrelados a uma corda ao bloco A, cada um puxando aqui o carrinho B em relação à horizontal 45 graus e o carrinho C 30 graus. Eles estão puxando aqui, a gente tem uma determinada força de tração, e essas duas forças, FAB e FAC, elas geram essa força horizontal aqui de 10 newtons no eixo X, que a gente pode chamar de força resultante. E aí, pessoal, a gente pode lembrar do seguinte: a gente tem a soma dessas duas forças gerando essa força resultante aqui de 10 newtons. Então, vamos lá. Se a gente pensar aqui, decompondo as forças, a gente tem aquela seguinte coisa, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que nesse caso, a componente X dessa força resultante, a componente dela puramente no eixo X, vai ser a soma da componente X da força AB e a componente X da força AC. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a força AB em sua componente X mais a força AC em sua componente X será igual à força resultante em sua componente X. E como é uma força puramente horizontal, e essa força é de 10N, então é o próprio 10 newtons. Veja, lembrando, só recapitulando, se a gente decompõe FAB em suas componentes vertical Y e horizontal X, e a mesma coisa FAC, FACX e FACY, e a gente sabe que os vetores FAB e FAC geram a força resultante, a gente pode dizer que a componente horizontal da força resultante é a soma das duas componentes horizontais dos vetores originais, FAB e FAC, ou seja, FABX mais FACX vai dar a componente X de FR. Do mesmo jeito que FABY mais FACY vai dar a componente vertical de FR. E aí, nesse caso, como o FR é uma força puramente horizontal, a componente vertical dela é zero. Ou seja, a soma de FABY com FACY será igual a zero. E aí, nesse caso, só um pequeno detalhe, né? Porque aqui a gente tem FABY por essa orientação aqui acima do eixo horizontal, ela é uma componente vertical apontando para cima, digamos assim, né? E no caso de FAC, ela seria apontando para baixo. Então, por orientação, seria menos FACY. Mas, então, voltando aqui agora para o foco, as componentes verticais, a gente faz essa mesma operação. A soma das componentes verticais, a soma de FABY mais a soma de mais FACY, vai ser FRY. Então, FABY mais FACY, que aqui na verdade, como a gente falou, né, que é negativo, então é menos mais menos FACY, é igual a FRY, ou seja, a componente horizontal de Y, que, como a gente já viu na questão, por ser uma força puramente horizontal, essa componente vertical dela é nula, né? Aqui é Y componente vertical. A componente vertical dela é nula. E aí, nesse caso, se a gente expande aqui um pouco mais esse desenvolvimento, a gente consegue ver o seguinte, ó, pessoal. Se aqui negativo a gente passa para lá positivo, e isso aqui é igual a zero, então FABY é então igual a FACY. Vamos deixar essa informação aqui bem guardada, pois ela será útil com certeza daqui para frente. Então, uma vez que a gente já tem
essas informações, o que é que a gente pode fazer com elas? Bom, a gente já sabe aqui que a gente tem FAB, FAC, que são os valores que a gente tem que encontrar no final das contas, e a gente já tem aqui essas relações que fazem relações entre as componentes vertical e horizontal de FAC e FAB. Mas quem são elas, na verdade? É isso que a gente vai descobrir agora. Quem são essas componentes? Vamos lá, começar então a decompor essas variáveis. Se a gente pega aqui e desenha um pequeno plano rapidinho, aqui, eixo X e eixo Y, a gente traça aqui, por exemplo, então, começando FAB. Aqui, ângulo de 45 graus. A gente tem que FABY vai ser essa componente aqui, vertical, e FABX é essa componente aqui, horizontal. E aí percebam que aqui a gente forma um triângulo. E a gente sabe o ângulo, 45 graus, a gente tem cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa FAB. Então a gente pode utilizar das relações trigonométricas para definir FABY e FABX em função de FAB, que é justamente o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. No ângulo de 45 graus, a gente sabe que seno e cosseno são o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Então nesse caso, FABY vai ser igual a FABX. É a mesma relação, porque, por exemplo, para FABY, podemos utilizar que o seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, FABY, sobre FAB. No caso, para FABX, é cosseno de 45 graus igual ao cateto adjacente, FABX, dividido por FAB. Mas cosseno e seno são a mesma coisa, 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então, temos que raiz de 2 sobre 2, no caso, vamos fazer aqui para ABY. Raiz de 2 sobre 2, que é igual ao seno de 45, isso é igual a cateto oposto, F ABY sobre F AB. Então, isolando F ABY, temos que isso é igual a raiz de 2 sobre 2 F AB. Se fazemos, então, mesmo processo para x, só que agora cosseno. Cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa e também equivale a raiz de 2 sobre 2. Então temos raiz de 2 sobre 2 igual a FABX dividido pelo próprio FAB. Isolamos FABX. Isso vai ser igual a, então, raiz de 2 sobre 2 FAB. Então, tendo feita essa relação aqui para a força AB, podemos utilizar o mesmo raciocínio agora para AC. Então podemos aqui repetir novamente o gráfico em Y e X, gerando aqui AC, 30 graus. E aqui novamente temos o mesmo processo. FACY e aqui FAC em X. E aí agora a gente pode tentar simplificar um pouco mais, deixar isso daqui mais rápido. O seno de 30, ele é 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 2, isso é igual ao cateto oposto, FACY sobre a hipotenusa FAC, sendo então FACY igual a FAC sobre 2. Cateto adjacente agora, utilizamos o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual, então, FAC x dividido por FAC, de modo que, então, FACX ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 FAC. Então, descobrimos, então, agora as componentes vertical e horizontal das duas forças, FAB e FAC. Temos também, então, a relação delas em um sistema de equações, que a gente definiu logo no início. Agora eu vou fazer aqui uma pequena divisória para podermos efetuar alguns cálculos relacionando esses dois, beleza? Então vamos lá, pessoal. De início, o que é que a gente pode perceber aqui? FABY é igual a FACY. Que tal a gente substituir esses valores agora, hein? Então, começando daqui de cima. FABY, vamos lá, FABY é raiz de 2 sobre 2 FAB. Raiz de 2 sobre 2 FAB é igual a FACY, FAC sobre 2.
prosseguindo aqui, se a gente pega esse 2 e passa multiplicando, na verdade, a gente pode fazer essa seguinte simplificação. Corta aqui esse 2 com esse 2. Ambos estão no denominador. Então, temos que f a c é igual a raiz de 2 f a b. Aqui a gente agora já consegue relacionar essas duas forças. E agora, esse daqui, no caso, a gente fez para a equação das componentes verticais. Vamos agora trabalhar com as componentes horizontais. F ABX, e aí, de novo, vou fazer aqui uma pequena separação, só para não misturar. Vamos lá. F ABX, calculamos como sendo raiz de 2 sobre 2 FAB. Mais F ACX, F ACX, calculamos como sendo raiz de 3 sobre 2 FAC. E isso é igual a 10. Vejam que aqui temos um denominador em comum. Então, podemos simplificar para sendo raiz de 2 FAB e aqui raiz de 3 FAC. No caso, isso daqui somado. Aí vejam que esse denominador em comum, a gente já pode passar para o outro lado multiplicando. Então, ficaria 10 vezes 2, 20. Assim, nós temos então raiz de 2 FAB mais raiz de 3 FAC. Isso então sendo igual a 20 newtons. E agora, algo muito interessante, né? Temos aqui raiz de 2 FAB. E agora, pegando daqui da relação, sabemos que FAC é igual a raiz de 2 FAB. Ou seja, esse raiz de 2 FAB que temos aqui, ele pode ser substituído por FAC. Então, assim temos FAC mais raiz de 3 FAC igual a 20 newtons. E agora podemos utilizar, por exemplo, o fator comum em evidência. No caso, o nosso fator comum em evidência é o FAC, que multiplica aqui, então, no caso, FAC dividido por FAC, 1. Raiz de 3 FAC dividido por FAC, raiz de 3. Então, 1 mais raiz de 3. Isso daqui é igual a 20. E aí, pessoal, nesse caso, a gente pode passar esse 1 mais raiz de 3, que está multiplicando, dividindo. Então, nesse caso, FAC, ele será, então, igual a 20, dividido por 1 mais raiz de 3. Será que a gente já consegue eliminar algumas alternativas com base nisso? Vamos lá. FAC igual a 20 dividido por 1 mais raiz de 3, já é o que a gente encontrou, então mantém. 20 dividido por raiz de 2 mais 1 raiz de 3. Não é isso que a gente encontrou. 10 dividido por 1 mais raiz de 3. Não é isso que a gente encontrou. 10 dividido, não é isso que a gente encontrou. 10 dividido por 1 mais raiz de 3 vezes 10. Também não é isso que a gente encontrou. Então, olha, pessoal, só calculando FAC, a gente já sobra com apenas uma alternativa, que é a letra A. Mas, vamos lá, fazer o restante e confirmar de fato que o FAB ele também bate. O valor ele também está correto. Então, vamos lá. Uma vez que temos FAC, se a gente volta aqui nessa relação que FAC é igual a raiz de 2 FAB, temos então que FAB ele é FAC sobre raiz de 2. Então, FAB ele será igual a 20 dividido por 1 mais raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 2. No caso, então, FAB sendo 1 dividido por raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3, que é o que a gente encontra aqui, 20 dividido por raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3. Então, de fato, letra A, resposta da questão 16.